Opa pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre aportes e a importância dos aportes nos seus investimentos. Isso vale para ações e para Forex. Então vamos focar um pouquinho no Forex hoje. Lembra que eu falei no vídeo passado sobre nível de margem, essas coisas? Nível de margem, diversificação, blá blá blá, não usar stop loss nas suas operações. Agora eu vou falar sobre aportes. Aportes é uma coisa que é muito interessante e que poucas pessoas falam sobre isso. Porque, por exemplo, quando o cara pensa em renda variável, ele quer apenas colocar. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, que no mercado financeiro, para você fazer dinheiro, você tem que colocar dinheiro. Então, dificilmente você vai fazer muito dinheiro com pouco dinheiro. Geralmente, você com pouco... Nossa, falei tudo errado aqui. Dificilmente você com pouco dinheiro vai fazer muito dinheiro. Por exemplo, eu tenho 100 reais e vou fazer 20 mil. Você pode até fazer isso, não é impossível. Mas o problema é qual que é a constância que você vai fazer isso. Quantas vezes você vai ter que errar para você fazer isso? E às vezes você já perdeu tanto que quando você fizer você vai ficar negativo. Então, na realidade, o que é mais provável de acontecer é que você com muito dinheiro faça pouco. Mas esse pouco já é acima do CDI, por exemplo, do DI. E aí você consegue ser remunerado por esse risco, né? E aí você consegue fazer isso várias vezes, em determinados momentos. Não é fixo porque é renda variável, depende dos ciclos, dos momentos, mas você consegue ser remunerado por isso. Então, dito tudo isso, a importância dos aportes é que ela vai te ajudar a ganhar margem. Então, por exemplo, você tem um caso de uma pessoa que ela transformou, acho que, $1.000 em $100.000, por exemplo. Isso aí num período de 3 anos, 3, 4 anos. Só que existiu ali vários aportes no meio do caminho que ajudou aquela conta a chegar nesse valor. Porque dificilmente você vai conseguir transformar $1.000 em $100.000 sem fazer aporte nenhum, né? Então, os aportes, eles ajudam você a melhorar. Por exemplo, assim, se você já não opera, se você opera sem stop, você tem operação aqui no EURUSD em, sei lá, 1.00 alguma coisa, e essa operação cai 2, 3%, 5%, 10%. Você tem $1.000. Se você no outro mês, exemplo, tá? Você aporta mais $1.000 ali, você já ganhou mais margem. Então, se você, por exemplo, tinha 2.500% de margem livre, agora você vai ter 5.000, porque você dobrou a sua conta. E aí você entrando com a mesma quantidade de lote do valor inicial do mês passado, você consegue até fazer um médio da sua operação que está indo contra 10%, e você, além disso, tem uma margem maior, tanto para essa operação quanto para outras operações que vão ajudar você. Então, olha só a força do aporte, né? Então, ele não é tão ruim assim. O problema é que você tem que tomar cuidado, né? Você não pode só aportar e aí, sei lá, você não realizar saque nenhum, e aí se acontecer de você entrar num ciclo ruim com o passar dos anos, e você ficar travado ali, você vai perder a conta, porque você não vai ter feito retiradas. Então você tem que tomar cuidado com isso daí também. Tem que ser feito retiradas também. Mas isso aí você vai aprender com o tempo. O ideal, galera, é que você, se você quiser ter um investimento de longo prazo, o ideal é você sim fazer aportes. Talvez você não precise fazer tantos aportes, mas talvez um ou outro que vai ajudar. O aporte ele sempre ajuda, principalmente nos momentos que a conta está sofrendo, porque isso vai acontecer. Você vai ter o ciclo onde você vai ter 10% de drawdown, de 5%, 20%, 30%, 50%, até vir eventual 80%, 70%, 90%, 99%. Nesses momentos, você já vai ter que ter feito muita retirada, ou você vai ter que fazer mais aportes, ou a conta vai quebrar, não tem condição. Então, por isso que o aporte, ele é uma questão que é muito interessante e é muito importante de você levar em consideração. Por isso que antes de você começar o investimento, você tem que saber qual que é o seu limite, qual o valor que você vai começar, qual que é o tempo que você vai se dispor a trabalhar, qual que é a sua capacidade financeira de mensalmente fazer um aporte, ou semestralmente, ou bimestralmente, por exemplo. Entende? Qual que é a alavancagem que você vai dar para sua conta, qual que é o nível de margem que você vai dar para sua conta, qual que é o nível de diversificação que você vai dar para sua conta, qual que é o seu controle emocional. Às vezes você não tem controle emocional para esperar, você vai ter que ter paciência, entende? Então tudo isso aí é como se fossem vários fatores que quando você encaixa um no outro, você consegue ser bem sucedido. E ainda assim tem um risco, porque não existe garantia, tá? Mas você já tá mais provável aí de ter resultado do que não ter, porque você tá fazendo tudo certinho, entendeu? Então, o que acontece? O aporte, ele vai ajudar você a manter o nível de margem bom, vai ajudar você a ter mais manejo de risco, manejo de tempo também, porque o tempo, ele é às vezes o seu maior aliado. Às vezes você faz
uma cagada e o tempo ele vai resolver o seu problema. Você só não sabe quando exatamente, mas o tempo ele, dependendo de como você vai manejar esse risco, ele vai resolver o seu problema. Isso vale tanto para derivativos quanto para o Forex também, as ações e tudo mais. Às vezes uma ação está indo contra e ela demora um ano para voltar, mas ela volta. Porque é assim que é o mercado, é renda variável, por isso que você tem que ter outros ativos, outras coisas. Isso vale para o Forex, para derivativos, para estruturas semanais, e o Forex também, como eu falei. Então o aporte ele sempre vai ser bom. Isso só depende do como que você vai gerenciar isso daí. Você não pode passar do seu limite financeiro, você não pode, por exemplo, quebrar a sua porcentagem que você tem do seu portfólio total para salvar uma conta. Às vezes vale a pena deixar quebrar uma conta, porque você vai quebrar uma conta com 10 mil reais, só que você vai ter outras 9 contas te gerando 80, 60, 70 mil ou 50 mil. Aí você vai ter um lucro de 40, por exemplo. Então tem que levar em consideração todas essas coisas, para que você no longo prazo ganhe mais do que você está perdendo. E esse é o objetivo. Não adianta, sabe, mostrar resultado de um mês para outro, eu sempre falo. Porque é muito fácil, cara, eu chegar aqui e mostrar resultado, ganhei 200 reais, ganhei 1.000 reais. Cara, isso daí qualquer um ganha. Mas o problema é quanto que você vai fazer isso consistentemente. Você vai conseguir fazer isso pelo resto da sua vida ou não? Porque se você não conseguir, se torna só um cassino mesmo. Você vai lá, ganha um pouquinho num dia, depois perde no outro. Então você não tá ganhando porra nenhuma. Você tá perdendo tempo, você tá numa ilusão. Entende? E eu não quero viver uma ilusão, eu quero viver uma coisa verdadeira. Entende? Então esse que é o jogo. Por isso que eu sempre vou falar dessas coisas, né? Principalmente agora que eu tô voltando com tudo aqui nesse canal. Eu quero mostrar muita coisa pra vocês, pra gente aprender junto. E que, em vez de você querer facilidade, cara, queira aprender, sabe? Queira aprender, estuda mesmo, porque você vai entender que você vai estar muito mais provável de... Você vai ser muito mais provável de dar certo fazendo certinho, estudando, fazendo com cautela, entendendo o seu limite da sua conta, do que você fazendo oba-oba, sabe? Oba-oba geralmente não dá certo. Então, não pra sair muito do assunto, cara, a questão do aporte é isso. Por exemplo, vamos simplificar para ficar mais fácil. Se você vai colocar, você vai investir 10 mil, por exemplo, no Forex. Em vez de você começar com 10 mil, você poderia começar com 2.500 reais, por exemplo. Ou você poderia começar com 5 mil, e aí ao longo de um ano você vai depositando 400 reais, até fechar no longo de um ano 5 mil reais, por exemplo. Você vai colocar 500 reais por mês durante 10 meses e vai aportando. Ou menos, ou mais. E aí você vai ganhando essa estrutura. Aí no meio do caminho, você também, nos determinados momentos dos ciclos bons, você pode fazer retiradas. Aí dessa retirada, quanto que você vai tirar e quanto que você vai deixar de risco? Às vezes você pode usar só o lucro que você fez, que foi um lucro muito bom, e eliminar o seu capital e ir trabalhando só com esse lucro, por exemplo. Aí você já eliminou o seu risco. E aí você vai conseguindo fazer mini estruturas, várias mini estruturas que vão ser como se fossem mini maquinazinhas de fazer dinheiro, e elas vão ajudando uma a outra entre si. Entre elas mesmas elas vão te ajudando. Por exemplo, você pode ter 10 contas pequenininhas que vai ter 8 contas boas e 2 contas ruins, que vão estar meio travadas, que você vai poder usar depois as outras contas para ajudar. E aí depois no longo prazo todas elas vão para frente. Isso vale para tudo, isso vale inclusive para os derivativos, que é o que eu estou aprendendo também. As estruturas que a gente vai fazer semanalmente, isso tudo pode ser usado a aporte também, só que você tem que levar em consideração o risco, né, a equivalência de risco. Então tudo isso é pra gente tentar ganhar e extrair valor do mercado consistentemente. E assim a gente vai poder realmente ter uma renda ali, às vezes um pouco maior que o DI, né, e ter várias estruturas que vão ajudar a gente ali a realmente no longo prazo vencer o mercado e poder fazer isso sempre, né? Então esse é o caminho. E não é fácil, tá? Não é fácil, beleza? Mas é um dos caminhos, é uma das coisas que eu faço. Então, em resumo aqui do vídeo, os aportes, eles são essenciais para o seu sucesso, principalmente se você quer construir patrimônio. Se você não quer apenas, sei lá, você tem 2 mil reais e vai fazer 10% um mês. Beleza, você ganhou 200 reais, mas 200 reais não muda a vida de ninguém, tá? Se você realmente quer construir patrimônio, você vai ter que aportar, vai ter que estudar, vai ter que fazer as operações durante alguns anos, né? E vai ter que montar um sistema real. E aí, de acordo com o risco que você quer correr, você vai colocar mais ou menos, vai mesclar outros mercados, né? Vai ter mais renda fixa ou menos renda fixa, vai ter ações, menos ações, ativo gerador de caixa ou não. Isso depende do jeito que você quer trabalhar. Ou você pode ter só o Forex,
né? Mas o Forex ele já é um pouquinho mais complicado, só que você vai ter uma rentabilidade acima, e aí tudo depende do risco que você quer correr. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas os aportes é o que vai, uma das maiores coisas que vão fazer com que você tenha resultado e você construa um patrimônio. Mesmo que seja um patrimônio pequeno, 10, 20, 30, 50 mil. Mas você já vai construir alguma coisa. É melhor você ter pouco do que você não ter nada, ou você perder. Entende? Então, o objetivo aqui é ensinar de maneira inteligente como que a gente vai trabalhar com o risco, mesmo esse risco ele sendo a incerteza. A gente nunca vai ter certeza de nada, mas a gente tenta trabalhar com as probabilidades a nosso favor ali, para que no longo prazo a gente consiga realmente ganhar e vencer o mercado, tá? Então, é sobre isso, tá? É sobre risco, não é sobre trade, é sobre risco, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, só me mandar uma mensagem aqui embaixo. A gente vai falar sobre mais coisas. Lembrando que vocês vão falar pra mim, tem muito conteúdo teórico. Galera, não, tem muito conteúdo prático no canal. Tem muito conteúdo prático. É que tá nos vídeos anteriores. Eu tenho mais de 200 vídeos no canal, um monte de vídeo ensinando várias coisas. Tem um curso de Forex, se eu não me engano, aqui também, que eu fiz há 6 meses atrás. Curso de Forex ensinando do zero, como fazer, como não fazer, abrindo sua conta na corretora. Então, eu tenho tudo ali ensinando. E a gente vai falar mais sobre isso a longo prazo. Tem estratégias de venda coberta, estratégias estruturadas de opções, básicas, né, bem básica, mas tem construção de portfólio. Então tem muita coisa aqui. Day trade de opções também, que eu falei um pouquinho. Mesclagem de mercados, criação de conteúdo. Então tudo isso daí, dá uma olhada aí no canal que você vai aprender, beleza? Então é isso, tamo junto, obrigado, valeu.